A chuva caía impiedosa sobre o asfalto cinzento da metrópole, transformando as luzes dos semáforos em borrões coloridos que refletiam nas poças de lama acumuladas junto ao meio-fio. Sob o toldo rasgado de uma antiga farmácia de bairro, Ana tentava desesperadamente proteger sua pequena cesta de vime, com o próprio corpo sentindo o frio úmido atravessar o tecido gasto de seu casaco. Dentro daquela cesta repousavam as últimas fatias de um bolo de fubá, com erva doce cuidadosamente embrulhadas em papel pardo e amarradas com pedaços de barbante que ela havia reaproveitado. Para quem passava apressado, era apenas comida de rua, mas para Ana cada uma daquelas fatias representava os minutos contados para conseguir comprar o remédio de sua mãe, que tossia sem parar no pequeno quarto alugado a poucas quadras dali. O estômago de Ana roncava de fome, mas ela não ousava tocar em uma migalha sequer, pois cada centavo era uma promessa de cura. Do outro lado da rua, um sedã preto de luxo estacionou suavemente, e dele desceu Heitor, um homem cujo nome era sinônimo de poder nos edifícios espelhados do centro financeiro. Naquela noite, porém, o brilho de seu relógio de ouro e o corte impecável de seu terno italiano pareciam sufocá-lo mais do que nunca. Heitor havia acabado de sair de uma reunião onde decidiu o destino de centenas de funcionários com uma única assinatura, mas sentia um vazio que nenhuma cifra em sua conta bancária conseguia preencher. Ele caminhava em direção à entrada de um prédio comercial, quando seus olhos encontraram a figura frágil de Ana, que tremia sob a chuva, mas mantinha o olhar erguido com uma dignidade que ele raramente via em seus sócios. Sentindo que aquela era sua última chance antes que a farmácia encerrasse o expediente, Ana deu um passo à frente, equilibrando a cesta com mãos que, apesar de calejadas pelo trabalho pesado, estavam impecavelmente limpas. Sua voz surgiu como um sussurro corajoso que cortou o barulho do tráfego pesado e o som rítmico das gotas de água batendo no metal dos carros. Ela estendeu o braço, oferecendo o embrulho mais bem feito, e perguntou com uma doçura que parecia vir de outro mundo: "Compra um pedaço de bolo, senhor. É a receita da minha avó, e pode adoçar o seu coração hoje." Heitor parou bruscamente, a mão já fechada sobre as chaves do carro no bolso. Ele a olhou de cima a baixo, esperando encontrar o olhar de quem implora por esmola, mas encontrou apenas uma oferta honesta de trabalho. Para testar aquela desconhecida, ele mentiu com uma frieza ensaiada, dizendo que infelizmente estava sem sua carteira e que não poderia ajudá-la. No entanto, em vez de se afastar com frustração ou raiva, Ana abriu um sorriso cansado mas genuíno e retirou a maior fatia da cesta, colocando-a cuidadosamente nas mãos enluvadas de Heitor. Ela disse que não importava o dinheiro, pois ele parecia carregar uma tristeza que nenhum banquete seria capaz de saciar, e que aquele pedaço era um presente para que ele se lembrasse de que o mundo ainda tinha bondade. O silêncio que se instalou entre o bilionário e a vendedora foi denso e carregado de uma verdade que as palavras mal podiam expressar. Enquanto Heitor levava o bolo aos lábios e sentia o sabor da infância pobre que ele tanto tentara esquecer, ele percebeu que aquela jovem acabara de lhe dar a lição mais valiosa de sua vida, sem saber que o homem a quem ela estendera a mão era dono de metade da cidade. O sedã preto de Heitor desapareceu na penumbra da avenida, deixando para trás apenas o rastro dos pneus sobre o asfalto molhado e o eco de uma bondade que ele não conseguia processar. Enquanto isso, Ana caminhava apressada, sentindo a água infiltrar em seus sapatos gastos, mas mantendo a cesta colada ao peito, como se fosse um tesouro sagrado. Ao chegar ao pequeno cortiço onde morava, o som da tranca enferrujada ecoou pelo corredor estreito e mal iluminado, cheirando a mofo e desinfetante barato. No quarto de apenas 12 metros quadrados, o único som era a respiração pesada e ruidosa de sua mãe, Dona Mercedes, que jazia sob cobertas finas, com o rosto pálido e suado pela febre que não cedia. Ana deixou a cesta sobre a mesa de madeira bamba e, antes mesmo de tirar o casaco encharcado, foi até a cabeceira da cama para verificar a temperatura da mãe
sentindo o aperto no coração ao perceber que o vidro de xarope sobre o criado mudo estava vazio até a última gota. Ela abriu sua pequena bolsa de lona e começou a espalhar as moedas e as poucas notas amassadas que conseguira com as vendas do dia, contando-as uma a uma, com dedos trêmulos, enquanto as lágrimas de exaustão finalmente venciam sua resistência e borravam sua visão. Faltava pouco, mas o valor ainda não era suficiente para a dose completa do antibiótico que o médico do posto havia receitado como a única chance de evitar uma pneumonia grave. Ana olhou para o último pedaço de bolo que restara na cesta, aquele que ela pretendia comer, para aplacar a própria fome que revirava seu estômago, mas decidiu guardá-lo, para que a mãe tivesse algo substancial para ingerir caso acordasse durante a madrugada. Ela se sentou no chão encostada na parede fria e rezou em silêncio, perguntando-se se o homem elegante da praça teria realmente apreciado o gesto ou se já teria jogado seu presente em alguma lixeira de luxo. Mal sabia ela que naquele exato momento Heitor estava parado no meio de sua sala de estar monumental, cercado por quadros de pintores famosos e móveis de design exclusivo, mas com o pedaço de bolo de Ana ainda nas mãos, olhando para ele como se fosse a joia mais rara de sua coleção. Ele não conseguia tirar da cabeça o olhar de Ana, um olhar que não pedia clemência, mas oferecia humanidade, algo que ele havia esquecido que existia fora dos relatórios de lucros e perdas. Heitor pegou o telefone celular e, com uma voz que não admitia contestações, ligou para seu chefe de segurança pessoal, ordenando que ele revisse as câmeras de segurança da rua onde o encontro ocorrera, para identificar o trajeto daquela jovem vendedora. Ele sentia uma urgência estranha, uma necessidade de entender como alguém que nada tinha podia ser tão generosa com um estranho que parecia ter tudo, enquanto o luxo de sua cobertura parecia cada vez mais frio e artificial. O gosto da canela e do fubá ainda permanecia em sua boca, servindo como um lembrete constante de que sua riqueza era uma fortaleza de vidro que o isolava da vida real. Heitor decidiu que não daria dinheiro a ela de forma direta, pois sabia que a dignidade de Ana não permitiria. Então começou a traçar um plano para testar a extensão daquela integridade, sem imaginar que, ao tentar mudar a vida de Ana, ele estaria, na verdade, iniciando o processo de resgate de sua própria alma. A noite avançava, e enquanto Ana adormecia de cansaço na cadeira ao lado da mãe, Heitor permanecia acordado, vigiando o horizonte da cidade e esperando pelo amanhecer, onde o primeiro passo de seu plano secreto seria colocado em prática nas ruas, onde o destino os uniu. O sol nasceu pálido, filtrando-se pelas frestas da janela de madeira de Ana, mas o calor ainda não era suficiente para aquecer o quarto úmido. Ela se levantou com as articulações rígidas, ignorando a própria dor, para preparar a primeira fornada de bolos do dia, enquanto o aroma de erva doce começava a preencher o pequeno espaço. Heitor já estava posicionado, a uma distância segura, dentro de um carro comum, e sem identificação, observando o movimento do cortiço, através de binóculos de alta precisão. Ele viu quando Ana saiu carregando sua cesta com um esforço visível, e a seguiu discretamente até a praça central. O plano dele era simples: observar a conduta dela sob pressão. Não demorou para que o primeiro teste surgisse na forma de um fiscal de postura municipal, um homem de rosto avermelhado e modos bruscos, que se aproximou de Ana, com um bloco de multas na mão. Heitor sentiu um impulso de descer do carro e intervir, mas conteve-se, querendo ver como aquela jovem de olhar doce lidaria com a autoridade opressora. Você de novo por aqui, menina? Eu já disse que sem licença não pode vender nada, circulando, ou vou ter que apreender essa mercadoria toda. Esbravejou o fiscal, sua voz ecoando pela praça e atraindo olhares curiosos dos transeuntes. Ana não recuou, embora suas mãos estivessem apertando a alça da cesta até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela respirou fundo, olhou nos olhos do homem e falou com uma calma que desarmou até os espectadores mais distantes. Senhor, eu entendo que o senhor está apenas cumprindo o seu dever, e eu respeito isso profundamente,
Mas este bolo não é apenas mercadoria. É o sustento de uma vida que depende de mim hoje. Se o Senhor me levar agora, estará levando o remédio de uma mãe que não tem mais ninguém. Por favor, me dê apenas 1 hora. Eu sairei assim que vender o suficiente para a farmácia. O fiscal hesitou, visivelmente desconcertado pela falta de agressividade de Ana. Heitor, observando cada detalhe, notou que ela não implorava por pena, mas pedia justiça com base na necessidade humana. O fiscal, num gesto raro de humanidade, resmungou algo ininteligível e guardou o bloco de multas, virando as costas e dando a ela o tempo que pedira. Foi nesse momento que Heitor decidiu que era hora de agir. Ele saiu do carro, mas não como o bilionário arrogante de ontem, e sim vestindo roupas simples, uma jaqueta jeans desgastada e um boné que escondia parte de seu rosto. Ele caminhou lentamente até o banco, onde ela costumava se sentar, e esperou que ela o notasse. O seu bolo de ontem. Ele tinha um gosto que eu pensei ter esquecido para sempre, disse Heitor, aproximando-se com as mãos nos bolsos, fingindo ser apenas mais um trabalhador desempregado em busca de consolo. Ana o reconheceu imediatamente. O sorriso que iluminou o rosto dela foi mais quente que o sol da manhã. O senhor voltou. Fico feliz que tenha gostado. Pensei muito se o senhor tinha conseguido chegar bem em casa ontem, a chuva estava tão forte. Cheguei bem graças à sua gentileza, mentiu Heitor, sentindo o peso daquela mentira. Sabe, eu ouvi o que você disse para aquele fiscal. Você é corajosa, mas o mundo não costuma ser gentil com quem é apenas bom. Por que você faz isso? Por que se sacrifica tanto por um pedaço de pão e um pouco de paz? Ana olhou para o horizonte onde os prédios espelhados, incluindo o dele, refletiam o brilho do sol, e respondeu com uma serenidade que atingiu Heitor como um soco no estômago. Porque o silêncio de quem sofre é a verdade mais alta que existe, Senhor. Se eu desistir da minha honestidade agora, eu perco a única coisa que minha mãe e minha avó me deixaram de herança. O dinheiro vem e vai, mas o sono tranquilo de quem não deve nada a ninguém é o que me mantém de pé. Heitor ficou em silêncio por um longo tempo, processando aquelas palavras. Ele, que tinha tudo muitas vezes, não conseguia dormir. Ela, que não tinha nada, era a guardiã de uma paz que ele nunca pôde comprar. Ele sabia que o teste de integridade que planejara para a tarde seria o desafio final, mas naquele banco de praça, ele começou a perceber que talvez fosse ele quem estava sendo testado pela vida. Heitor sentiu um nó na garganta diante daquela declaração de princípios, algo que ele não ouvia em seus conselhos de administração, onde a ética era apenas uma palavra em relatórios anuais. Ele pigarreou, tentando recuperar a postura de seu disfarce de homem comum, e olhou para as mãos de Ana, que agora organizavam os últimos pedaços de bolo na cesta com um zelo quase religioso. Foi nesse momento que ele decidiu lançar a isca de seu plano, uma proposta que parecia um milagre para quem vivia de moedas, mas que para ele era apenas um movimento de xadrez. Sabe, Ana, eu trabalho fazendo entregas para um empresário muito rico, um homem que organiza eventos de gala e banquetes para gente importante. Ouvi dizer que ele está procurando algo autêntico, algo que tenha o gosto de casa para uma recepção que ele vai dar amanhã. Se você aceitar, eu posso te levar até lá. Ele paga bem muito mais do que você ganharia em um mês inteiro nesta praça. Heitor disse, mantendo o tom de voz casual, enquanto observava a reação nos olhos dela. Ana parou o que estava fazendo. O brilho de esperança que atravessou seu rosto foi tão intenso que Heitor teve que desviar o olhar por um segundo, sentindo o peso da manipulação, mesmo que o objetivo final fosse ajudá-la. Ela apertou as mãos contra o peito, calculando mentalmente quanto aquele dinheiro poderia significar para o tratamento de sua mãe e para o aluguel que estava atrasado há 2 semanas. O Senhor faria isso por mim, mas o Senhor mal me conhece. Por que me ajudaria com uma oportunidade dessas? Perguntou ela com uma cautela que mostrava que a vida já a havia ensinado a não acreditar em contos de fadas, sem questionar. Digamos que eu também acredito que o silêncio de quem trabalha duro merece ser ouvido, assim como você disse.
E aquele pedaço de bolo que você me deu ontem? Ele me convenceu de que o seu talento é real. O que me diz? O carro está logo ali na esquina. Ana hesitou por um longo minuto. Ela olhou para a praça, para o fiscal, que ainda a vigiava de longe, e para o céu que ameaçava fechar novamente. A necessidade falou mais alto que o medo. Ela aceitou pegando sua cesta e seguindo Heitor até o veículo comum que ele usava para manter o disfarce. Durante o trajeto, Heitor manteve o papel de motorista humilde, fazendo perguntas sutis sobre os sonhos dela, enquanto dirigia em direção ao coração financeiro da cidade, onde o seu próprio império se erguia em vidro e aço. Eu só quero que minha mãe possa respirar sem dor, senhor reitor. Se eu conseguir isso, o resto eu conquisto com minhas mãos. Eu não quero ser rica, eu só quero ter o direito de não ter medo do amanhã. Ana comentou olhando pela janela para os prédios imensos, sem imaginar que estava indo direto para o topo de um deles. Ao chegarem à sede da empresa, o contraste foi imediato. O prédio era uma fortaleza de luxo, com seguranças de expressão fechada e funcionários que caminhavam com pressa, falando em termos técnicos e valores astronômicos. Heitor parou o carro na entrada de serviço, como se fosse um entregador comum, e pediu que Ana esperasse um momento enquanto ele verificava com o chefe. Na verdade, ele entrou pela porta principal, trocou de roupa em tempo recorde em sua suíte particular e assumiu o papel de CEO, enquanto instruía sua secretária particular, uma mulher chamada Beatriz, conhecida por sua frieza e eficiência implacável. Beatriz tem uma jovem lá embaixo com uma cesta de bolos. Eu quero que você a receba. Trate-a como uma fornecedora qualquer, mas seja exigente. Quero ver como ela se comporta quando o luxo tenta diminuir a sua importância. E, acima de tudo, quero que você deixe esta carteira esquecida na mesa, onde ela vai esperar. Ordenou Heitor, entregando uma carteira de couro legítimo recheada de notas de alto valor e documentos que comprovavam uma fortuna. O teste final de integridade estava armado. Enquanto Ana subia pelo elevador de serviço maravilhada e ao mesmo tempo intimidada pela grandiosidade do lugar, Heitor a observava pelas câmeras de segurança de seu escritório, com o coração batendo mais forte do que em qualquer fusão bilionária que já realizara. Ele queria que ela passasse e ele ansiava por ser provado errado sobre a ganância humana, mas o cinismo de anos no poder ainda sussurrava em seu ouvido que todos tinham um preço. Ana subiu pelo elevador de serviço sentindo um frio no estômago que nem mesmo o calor dos bolos recém-assados conseguia aplacar. Ao sair no andar da presidência, o brilho do mármore polido e o silêncio absoluto do corredor quebrado apenas pelo som abafado de teclados faziam-na sentir-se uma intrusa em um castelo de cristal. Beatriz, a secretária de Heitor, apareceu com uma expressão gélida medindo Ana de cima a baixo, com um olhar que desdenhava de seus sapatos simples e de sua cesta de vime. Sem dizer uma palavra de boas-vindas, ela indicou uma poltrona de couro em uma sala de espera privativa, onde o luxo era tão ostensivo que Ana teve medo até de se sentar e sujar o estofado. Espere aqui. O diretor está em uma conferência internacional e decidirá se tem tempo para testar seus produtos. Deixei alguns documentos sobre a mesa, não toque em nada, disse Beatriz, com uma voz cortante antes de sair e fechar a porta pesada de carvalho, deixando Ana sozinha com seus pensamentos e o tic-tac de um relógio de parede que parecia contar os segundos da vida de sua mãe. Foi então que Ana viu. Sobre a mesa de centro, ao lado de uma jarra de cristal com água aromatizada, repousava uma carteira de couro negro entreaberta. O brilho das notas de R$ 100 era inconfundível, um maço grosso que parecia saltar aos olhos. Ana desviou o olhar rapidamente, sentindo o coração martelar contra as costelas. Ela tentou focar nas flores do arranjo, mas sua mente traidora começou a fazer cálculos involuntários. Aquele maço de dinheiro não era apenas papel. Era a cirurgia que sua mãe precisava. Era um ano de aluguel pago. Era a chance de nunca mais ver Dona Mercedes tossir sangue em um lenço velho. Meu Deus, por que isso está aqui? Sussurrou Ana para o vazio da sala, as mãos
suando frio, enquanto ela apertava a alça de sua cesta. A tentação não era por ganância, mas por amor. Ela imaginou o rosto da mãe recuperando a cor, imaginou as dívidas desaparecendo e o medo do despejo sendo enterrado para sempre. Por um momento sua mão hesitou no ar, movendo-se centímetros em direção à mesa. O silêncio da sala parecia gritar que ninguém estava vendo que um homem tão rico nem sentiria falta daquele valor, que seria um crime contra a própria mãe, não aproveitar aquela ajuda do destino. No entanto, no exato instante em que seus dedos quase tocaram o couro da carteira, a voz de sua avó ressoou em sua memória. A honestidade, minha filha, é a única luz que ninguém pode apagar de você, a menos que você mesma sopre a vela. Ana recuou bruscamente como se tivesse tocado em brasa viva. Ela fechou os olhos com força, respirando fundo, e começou a rezar em silêncio, pedindo forças para não se tornar aquilo que ela mais desprezava, alguém que justifica o erro pela necessidade. Do outro lado da parede de vidro espelhado, Heitor observava a cena através do monitor, com os punhos cerrados. Ele viu o conflito no rosto dela, viu a mão que hesitou e finalmente viu o alívio quando ela se afastou e voltou a abraçar sua cesta de bolos, sentando-se na ponta da poltrona, com os olhos fixos na porta. Ela não pegou, murmurou Heitor para si mesmo, sentindo uma onda de admiração misturada com um profundo sentimento de culpa por tê-la submetido a tamanha tortura emocional. Beatriz entrou na sala minutos depois, fingindo surpresa ao ver a carteira sobre a mesa. Ela a pegou com desdém e olhou para Ana tentando uma última provocação. Você é bem distraída, não é? Deixei isso aqui por descuido. Muita gente teria saído correndo com esse valor e nunca mais precisaria vender bolo na chuva. Você não pensou nisso. Ana levantou-se com uma calma que parecia vir de uma força ancestral. Ela olhou diretamente nos olhos da secretária e respondeu com uma voz firme, sem um traço de ressentimento. Eu pensei na minha mãe, senhora, mas se eu usasse esse dinheiro para salvá-la, eu estaria matando a pessoa que ela me ensinou a ser, e ela nunca me perdoaria por isso. O dinheiro que não é meu não tem valor para a cura de quem eu amo. Beatriz ficou sem resposta, a máscara de frieza trincando diante daquela integridade inabalável. Ela apenas fez um sinal para que Ana a seguisse até a sala principal. O momento da grande revelação estava chegando, e Heitor, sentado atrás de sua mesa monumental, preparava-se para o encontro que fecharia o ciclo iniciado naquela noite de chuva, pronto para transformar a vendedora de bolos na peça central de sua nova e mais importante jornada. O corredor que levava à sala da presidência parecia infinito, um túnel de luz e silêncio, onde o som dos sapatos simples de Ana, batendo no carpete aveludado, era o único lembrete de sua realidade humilde. Beatriz caminhava à frente com uma postura rígida, sem olhar para trás, enquanto Ana apertava a cesta contra o peito, sentindo o calor dos bolos diminuir, assim como sua confiança. Ela se perguntava se aquele motorista que a trouxera era realmente quem dizia ser, ou se ela havia caído em uma armadilha de gente rica que se divertia com a necessidade alheia. Ao chegarem diante de uma imensa porta de vidro fosco com detalhes em aço escovado, Beatriz parou, digitou um código em um painel biométrico e fez um gesto seco para que Ana entrasse sozinha. O escritório era vasto, com paredes de vidro que ofereciam uma visão panorâmica e esmagadora da metrópole, onde os carros lá embaixo pareciam formigas e o céu parecia estar ao alcance das mãos. No centro da sala, atrás de uma mesa de carvalho negro, que parecia um altar de poder, uma poltrona de couro estava voltada para a janela. O silêncio era interrompido apenas pelo zumbido suave do sistema de purificação de ar. Ana parou a poucos metros da mesa, sentindo-se pequena, quase invisível naquela imensidão de luxo. Com licença, senhor, eu trouxe os bolos que o seu motorista encomendou, disse Ana, sua voz saindo mais trêmula do que ela pretendia, ecoando nas paredes de vidro. A poltrona girou lentamente. O coração de Ana saltou no peito e ela quase deixou a cesta cair. Ali, sentado com um terno que custaria o valor de sua casa inteira, com o cabelo perfeitamente penteado,
e um olhar que misturava autoridade e uma profunda melancolia, estava o homem da praça. O homem que ontem estava ensopado pela chuva, o homem que hoje de manhã vestia um moletom velho e fingia ser um desempregado. Heitor não disse nada por alguns segundos, apenas observou o choque e a confusão estampados no rosto de Ana. O senhor é o empresário, gaguejou ela, os olhos arregalados, tentando processar a imagem do homem humilde que ela ajudara fundindo-se com o gigante corporativo à sua frente. Por que fez isso? Por que mentiu para mim? Me fez vir até aqui, me testou com aquela carteira. Isso tudo foi uma brincadeira de mau gosto. A voz de Ana, antes doce, agora estava carregada de uma mágoa legítima. Ela sentiu-se traída, usada como um experimento social, por alguém que tinha tudo, enquanto ela lutava por cada centavo. Heitor levantou-se lentamente, contornou a mesa e parou diante dela, sem a arrogância que costumava exibir em suas reuniões. Não foi uma brincadeira, Ana, foi uma busca, respondeu ele com uma voz grave e sincera. Eu passo meus dias cercado por pessoas que sorriem para mim apenas porque querem meu dinheiro. Eu vivo em um mundo onde a lealdade é comprada e a honestidade é um defeito de quem não sabe negociar. Quando você me deu aquele pedaço de bolo na chuva sem me conhecer, sem saber que eu poderia te dar qualquer coisa em troca, você quebrou a lógica do meu mundo. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade que ele comandava, mas que parecia não lhe pertencer. Eu precisava saber se aquela bondade era real ou se era apenas uma máscara. Eu te testei com a carteira porque queria ser provado errado. Eu queria acreditar que ainda existe alguém que não se vende mesmo quando a necessidade aperta o pescoço. E você, Ana, você é a pessoa mais rica que já entrou nesta sala. Ana sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, não de gratidão, mas de alívio e exaustão. Ela não queria ser um exemplo de moralidade para um bilionário entediado. Ela só queria salvar a mãe. O senhor fala de riqueza como se fosse um conceito poético, mas minha mãe está em um quarto úmido morrendo aos poucos, porque eu não tenho como pagar o tratamento dela. Eu não sou um experimento, senhor Heitor. Eu sou uma filha desesperada. Heitor virou-se para ela, e pela primeira vez, Ana viu um brilho de humanidade genuína naqueles olhos frios. Ele estendeu a mão e pegou a cesta de vime das mãos dela, colocando-a sobre a mesa de milhões de dólares. Eu sei. E é por isso que o teste acabou. Eu já providenciei uma ambulância particular e uma equipe médica para sua mãe. Eles devem estar chegando na sua casa neste exato momento para levá-la ao melhor hospital desta cidade. Tudo será pago por mim, do tratamento à recuperação. Ana ficou paralisada, as palavras dele demorando a fazer sentido em sua mente exausta. O peso que ela carregava nos ombros há meses pareceu evaporar em um segundo, deixando-a sem chão. O senhor está falando sério. Por que faria tanto por nós? Porque você me lembrou de quem eu era antes de me tornar esse monumento de gelo. Você me deu um pedaço de bolo quando eu estava faminto de alma, Ana. Considere isso o pagamento pelos juros daquela gentileza. Heitor então abriu uma gaveta e retirou um documento oficial. Não era um cheque de esmola, mas um contrato de parceria. Ele queria que Ana não apenas sobrevivesse, mas que prosperasse, transformando sua receita em uma marca que carregasse a verdade que ele tanto buscava. As portas automáticas da unidade de terapia intensiva do hospital mais prestigiado da cidade abriram-se com um som sibilante, revelando um mundo de brancura impecável e tecnologia de ponta que Ana só conhecia pelas telas de televisão das vitrines das lojas. Ali, deitada em lençóis de algodão egípcio, cercada por monitores que bipavam suavemente em um ritmo constante e reconfortante, estava Dona Mercedes. Pela primeira vez em meses, o rosto da mãe de Ana não exibia a palidez cadavérica da febre, mas uma serenidade induzida pelos cuidados de uma equipe de especialistas que Heitor havia convocado com um único telefonema. Ana aproximou-se da cama, sentindo o nó na garganta apertar tanto que mal conseguia respirar, mas desta vez não era de desespero, era de uma gratidão que transbordava. Ela segurou a mão da mãe, que estava quente,
e descansada, e chorou em silêncio, deixando que meses de medo e exaustão escorressem pelo seu rosto. Heitor observava a cena do corredor através do vidro da sala de observação. Ele mantinha as mãos nos bolsos de seu terno escuro, a expressão ainda indecifrável para quem passava, mas por dentro o gelo que envolvia seu coração há décadas estava derretendo por completo. Ver aquela jovem que horas antes contava moedas para um xarope barato, agora protegida por sua fortuna, trazia-lhe uma satisfação que nenhum lucro trimestral jamais proporcionou. Ele percebeu que o verdadeiro poder não residia em quanto dinheiro ele acumulava, mas em quantas vidas ele era capaz de transformar com um gesto de humanidade. Ela vai ficar bem, Ana. Os médicos garantiram que a recuperação será total. O que ela precisava era de descanso e dos medicamentos certos, coisas que o mundo lá fora te negou injustamente, disse Heitor, entrando no quarto com passos silenciosos e parando ao lado de Ana. Ana enxugou as lágrimas e olhou para o homem que em menos de 48 horas havia se tornado o seu maior mistério e o seu maior milagre. Ela percebeu que Heitor não estava apenas pagando as contas do hospital. Ele estava investindo em uma redenção própria através da história dela. O Senhor salvou a vida dela. Eu não sei como poderei pagar isso em 10 vidas, Senhor Heitor. Eu sou apenas uma vendedora de bolos, não tenho nada que chegue perto do valor do que o Senhor fez hoje. Respondeu ela com uma voz carregada de humildade. Heitor deu um pequeno sorriso, o primeiro que parecia atingir seus olhos de forma genuína. Ele retirou do bolso interno do paletó uma pasta de couro e a colocou sobre a mesa lateral. Você está enganada, Ana. Você tem exatamente o que eu preciso para o meu próximo grande projeto. Eu passei anos construindo hotéis e restaurantes de luxo, onde a comida é técnica fria e sem alma. Eu quero mudar isso. Quero criar a rede de confeitarias, Silêncios e Verdades. Quero que as receitas da sua avó cheguem às mesas das pessoas, mas não como um produto de massa, e sim como uma lição de que o simples e o honesto têm um valor inestimável. Ele abriu a pasta revelando um contrato de sociedade onde o nome de Ana figurava como proprietária majoritária e diretora criativa. Heitor seria o investidor e o mentor, fornecendo o capital e a logística, mas a alma do negócio pertenceria a ela. Ana olhou para os papéis, para as cláusulas que garantiam sua faculdade de gastronomia, um salário digno e a gestão de sua própria marca. O Senhor quer que eu seja sua sócia. Eu nem sei por onde começar a administrar uma empresa dessas. Gaguejou ela, sentindo o peso da nova responsabilidade. Você já administra o recurso mais difícil do mundo. Ana, a esperança em meio à escassez. O resto, as planilhas, os fornecedores e o marketing, eu te ensinarei. Mas a verdade que você coloca em cada pedaço de bolo, isso ninguém pode ensinar. Aceite, e vamos mostrar a esta cidade que um ato de bondade na chuva pode construir um império de luz. Ana olhou para a mãe adormecida, depois para Heitor, e finalmente para as suas próprias mãos, as mesmas mãos que sovavam a massa na madrugada fria. Ela percebeu que o silêncio de sua luta havia finalmente sido ouvido, e que a verdade de sua essência havia vencido a frieza do mundo. Com a mão trêmula, mas firme em seu propósito, ela pegou a caneta e assinou o documento que encerrava seu tempo de miséria e iniciava uma era de dignidade e sucesso sob o olhar atento do bilionário, que graças a um pedaço de bolo, voltara a ser humano. 6 meses se passaram desde que o som da chuva no asfalto foi substituído pelo tilintar elegante de xícaras de porcelana e o aroma de canela, que agora perfumava a esquina mais nobre da cidade. A fachada de vidro da confeitaria ostentava letras douradas e discretas, Silêncios e Verdades. Dentro do estabelecimento, o luxo não era frio ou intimidante. Era acolhedor, com móveis de madeira clara e fotografias em preto e branco que contavam a história de gerações de mulheres que cozinhavam com o coração. Ana, agora vestindo uma dolmã de chefe impecavelmente branca, circulava entre as mesas, com a mesma humildade com que caminhava pela praça, mas com um brilho de confiança que o destino finalmente lhe permitira cultivar.
Ela parou diante de uma mesa reservada ao fundo, onde uma senhora de cabelos prateados e semblante saudável saboreava uma fatia de bolo com um sorriso de pura paz. Está do seu gosto, mamãe. O forno novo assa um pouco mais rápido que o nosso antigo, mas a receita continua sendo o segredo da vovó, disse Ana, inclinando-se para beijar a testa de Dona Mercedes, cujas bochechas agora tinham o rubor da vida recuperada. Está perfeito, minha filha. Tem o gosto da vitória e o cheiro da nossa superação. Eu nunca imaginei que as nossas dificuldades se transformariam em um jardim tão bonito para os outros colherem flores, respondeu a mãe, segurando as mãos da filha, mãos que não estavam mais sujas de farinha, por necessidade, mas por paixão. Nesse momento, a porta da confeitaria abriu-se e Heitor entrou. Ele não usava mais o terno rígido de 6 meses atrás. Vestia um suéter casual e trazia no olhar uma leveza que seus sócios mal reconheceriam. Ele se aproximou de Ana e Mercedes, recusando o lugar de honra que sempre lhe ofereciam. Para Heitor, aquele lugar não era um ativo financeiro em sua carteira de investimentos. Era o seu santuário de humanidade. Ele sentou-se à mesa, como um velho amigo da família, observando o movimento da loja que vivia cheia de pessoas que buscavam não apenas comida, mas uma conexão com algo real. Os relatórios de vendas são impressionantes, Ana, mas o que me impressiona de verdade é ver como você manteve a essência. Vi que você contratou aquelas 3 mulheres que vendiam salgados na estação de trem para a cozinha, comentou Heitor, aceitando uma xícara de café que Ana mesma serviu. O senhor me ensinou que o poder serve para abrir portas, senhor Heitor. Eu apenas segui o exemplo. Elas não precisavam de esmola, precisavam de uma cozinha, onde suas verdades pudessem ser cozinhadas com dignidade. O silêncio delas também precisava ser ouvido. Heitor olhou para a rua através da vitrine, vendo a chuva começar a cair fininha lá fora. Ele lembrou-se daquela noite em que desceu do carro, querendo desistir de tudo, e de como um simples pedaço de bolo oferecido por uma desconhecida ensopada havia reescrito o seu roteiro de vida. Ele percebeu que, ao tentar salvar Ana da miséria, foi ele quem foi resgatado de uma falência emocional que nenhum bilhão poderia cobrir. A riqueza dele agora não era medida pelo que ele possuía, mas pelo que ele era capaz de libertar nos outros. Sabe, Ana, disse Heitor com a voz embargada por uma emoção rara, muitos milionários passam a vida inteira tentando comprar um legado, construindo prédios com seus nomes. Eu precisei de um pedaço de bolo e da sua honestidade para entender que o único legado que importa é o rastro de luz que deixamos no caminho de quem caminha no escuro. Ana sorriu, olhando para a mãe e depois para o homem que se tornara seu mestre e irmão de alma. O vídeo da vida deles, que começara com o som triste de trovões, terminava agora com uma sinfonia de risos e o tilintar de talheres. A câmera imaginária daquele conto de silêncios e verdades daria um close final nas mãos de Ana e Heitor, brindando com xícaras de café, enquanto uma frase surgia na tela para marcar o coração de quem assistisse. Nunca subestime o valor de um gesto simples, pois o que você oferece como um pedaço de pão pode ser, na verdade, a chave que abre as algemas do destino de alguém. A tela escureceu suavemente, deixando o espectador com a certeza de que a bondade, quando genuína, é a única moeda que compra a eternidade, e que a maior verdade da vida é que ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não precise receber.